Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a atividade de português, é a página 3 da apostila, e a gente vai falar um pouquinho também sobre pontuação, tá bom? Eu não consegui enviar o vídeo ontem, que eu tô com uns problemas no meu computador, mas vamos lá, para não perder tempo. Essa aqui é a página 3 da apostila. Tem as atividades do livro de português, que eu vou tentar depois gravar um outro vídeo explicando. Mas são só atividades de revisão, a gente já fez bastante com o uso de MN e também os adjetivos que são para fechar aquela aula que a gente teve pelo Meet na semana retrasada, se não me engano. Aqui na página 3, a gente tem uma tirinha. E aí eu expliquei para os alunos que vieram ao presencial que a tirinha é uma parte da história em quadrinhos, né? Ao invés de criar uma história em quadrinhos completa, um gibi completo, cria-se apenas um pedaço, e esse pedacinho a gente chama de tirinha. Então, nessa tirinha, nós temos aqui, ó, três quadrinhos, né? E é uma conversa entre a Mônica e a mãe dela. Então, vocês vão ler atentamente os balõezinhos aqui com as falas, vão ler e responder as perguntas de interpretação a respeito desse quadrinho. É treino de leitura, tá bom? E interpretação. Então, eu não farei a leitura das perguntas para vocês aí. É para treinar a leitura e a interpretação do texto. Só na quinta pergunta, que eu vou parar um pouquinho com vocês aqui para fazer uma explicação, porque a quinta pergunta, ela está assim. O uso do ponto de interrogação nas falas da mãe indica o quê? E aí, como eu ainda não conversei com vocês sobre esse assunto, eu vou aproveitar esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a pontuação, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, os sinais de pontuação, eles são muito importantes para organizar a leitura e também para facilitar a compreensão do texto. Se a gente tem um texto que não tem pontuação, a gente fica sem saber qual é o sentido daquele texto. A gente fica sem saber, na hora da leitura ali, onde tem pausa, onde terminou uma informação para começar outra, o que é pergunta, o que não é, em qual parte desse texto alguém está demonstrando uma emoção, em qual parte desse texto alguém está falando, é um diálogo. Então fica muito difícil de a gente entender o texto e organizar aí essa nossa leitura, né? Quando não existem os sinais de pontuação. E aí, falando sobre o ponto de interrogação, ele é um sinal de pontuação usado para indicar que é uma pergunta, é um questionamento, é uma dúvida que eu estou escrevendo. Então, eu uso os sinais de pontuação na escrita de frases, na escrita de parágrafos, na escrita de textos completos, né? Então, sempre que eu escrevo algo e eu quero que alguém leia isso que eu escrevi, ou até mesmo quando eu escrevo uma coisa que eu vou precisar ler depois novamente, é importante que eu use sinais de pontuação para eu entender qual é o sentido daquilo que está escrito. E aí, acontece que às vezes a gente manda uma pergunta para alguém, até no WhatsApp mesmo, né? A gente manda uma pergunta para alguém e esquece de colocar o sinal de pontuação, o sinal de interrogação. E a pessoa que lê aquilo que a gente escreveu, ela vai achar que a gente está afirmando algo, a gente vai achar que está dizendo que aquilo realmente aconteceu. Quando, na verdade, a gente está com uma dúvida, a gente está questionando algo, é uma interrogação. Então, o uso de pontuação é super importante para eu entender o que está escrito. Funciona mais ou menos como se eu não sei qual é a intenção da pessoa ao escrever aquilo que ela escreveu. Sabe aquela coisa do alguém escreve A e aí eu li Z, não entendi qual era a intenção, não entendi qual era o sentido daquilo que estava escrito. Por isso que é tão importante a gente pontuar os textos que a gente escreve, por menores que eles sejam. E também é super importante que as pessoas pontuem os textos quando vão enviar para a gente ler também, para a gente entender se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é uma demonstração de emoção. A gente precisa, né, entender
entender também sobre para que serve cada sinal de pontuação aí. Nesse slide aqui, ó, que eu mostrei primeiro para vocês, tem alguns sinais de pontuação. É claro que eu não vou falar, né, sobre todos eles assim detalhadamente, é só para vocês terem uma ideia mais ou menos de para que eles servem. Depois a gente vai trabalhar sobre os sinais de pontuação separadamente. Eu vou mandar no grupo a foto da lousa de ontem, tá? Que os alunos que vieram ontem copiaram no caderno de português ou no caderno que você estiver usando aí para fazer as anotações das aulas no ensino remoto. E aí vocês vão copiar esse pedacinho aí da lousa que eu vou mandar a foto no grupo depois, que fala sobre os sinais de pontuação. E eu separei 3 primeiros lá naquele texto, tem 3 detalhados, que é o ponto final, a vírgula e, se eu não me engano, é o travessão, que eu trabalhei ontem, isso, travessão, tá? Então vamos lá. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de cada ponto, de cada sinal de pontuação, para que serve. Existem muitos outros, tá? Não são apenas esses. Mas para não ficar confuso, muita informação e para o vídeo não ficar muito comprido, vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada um desses. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o ponto de exclamação. Eu vou até pintar ele aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Aqui. Vou colocar de amarelinho os que eu for falando. O ponto de exclamação, ele serve para demonstrar uma emoção. Pode ser de raiva, pode ser de felicidade, pode ser de susto, pode ser de desaprovação, né? Então, sempre que eu quero enfatizar uma emoção naquilo que eu escrevi, eu vou usar o ponto de exclamação. Ou seja, eu escrevi lá, não, eu não vou. Eu coloco o ponto de exclamação. Se eu não colocar o ponto de exclamação, se eu colocar apenas o ponto final, que é esse aqui, ó, esse aqui, se eu colocar apenas o ponto de exclamação, a pessoa que ler o meu texto vai só ler assim, não, eu não vou. Tá vendo como muda a entonação da minha voz? Dependendo do que eu quero dizer, né, vai mudar bastante. Então, a gente precisa tomar esse cuidado aí, né, de usar a pontuação correta. Mas vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, que ele sumiu. Aí. Aqui. E é isso aí. Vamos lá, continuando para a gente ganhar tempo. Outro sinal de pontuação é o ponto de interrogação, que eu já falei para vocês. E aí eu não sei por que toda vez que eu clico ele sai do lugar, mas vamos lá, seguindo para a gente não perder tempo. O sinal de interrogação, né, que é esse aqui, ó, que eu estou passando a bolinha amarela em cima, ele vai ser usado sempre nos finais de perguntas, de dúvidas, de questionamento. E aí a gente vai lembrar sempre da interrogação. Quando a polícia interroga alguém, né, ela faz lá um interrogatório, ela faz várias perguntas. Então a gente sempre se lembra de que o ponto de interrogação serve para demonstrar que aquilo que a gente escreveu é uma pergunta, é uma dúvida, é um questionamento. Aqui do lado eu tenho a vírgula. A vírgula, ela serve para trazer pequenas pausas no nosso texto, para separar uma informação da outra, numa lista de coisas, né? Então, vá ao mercado e traga pão, vírgula, leite, vírgula, queijo e manteiga, tá? Então, a gente usa a vírgula também para separar itens de uma lista. A gente também usa o ponto final, né? Que às vezes vai ser ponto final e às vezes ele vai ser chamado simplesmente de ponto, né? Deixa eu voltar aqui. Aí. O ponto, diferente da vírgula, que é uma pausa curta, ele já é uma pausa um pouco maior, porque ele mostra pra gente que eu terminei de falar aquilo que eu estava falando. Esse pedaço que eu estava falando, eu terminei. E aí eu vou usar o ponto para indicar que agora eu vou começar a falar uma outra parte, mesmo que seja do mesmo assunto. É só para vocês terem uma ideia, tá? De como funcionam os sinais de pontuação. Depois a gente vai trabalhar com calma cada um deles.
Nós temos o travessão, que é esse tracinho aqui, ó, que a gente encontra geralmente em diálogos, em conversas. Ele serve como se fosse um microfone que avisa que agora alguém vai falar, tá? Então, sempre que há a fala de um personagem, vai aparecer esse tracinho aí que a gente chama de travessão. 2 pontos, tá vendo? Um em cima do outro. 2 pontos servem para indicar que vai começar uma lista de alguma coisa ou que eu vou explicar uma coisa que eu comecei antes. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, lá no nosso texto aqui de cima, onde tem o travessão, né? Antes de vir a fala do personagem, muitas vezes na linha de cima vem assim. E a Chapeuzinho Vermelho disse. Aí vem 2 pontos, para indicar que vai vir explicando o que foi que ela disse. E aí vem, na linha de baixo, o travessão e a fala mostrando o que foi que a Chapeuzinho Vermelho disse. Ou ele vai aparecer, ainda usando o exemplo da história da Chapeuzinho Vermelho, estou usando essa história porque a gente trabalhou com ela há pouco tempo, vocês estão com ela aí fresquinha na memória. Os 2 pontos também vão servir quando a mãe da Chapeuzinho diz para ela, Chapeuzinho, pegue uma cesta e coloque alimentos para levar para sua vovozinha. Os alimentos são, aí vem 2 pontos e uma lista desses alimentos, doces, frutas, né? E aí vem a sequência depois. Então, os 2 pontos geralmente servem para explicar, para trazer depois uma explicação daquilo que foi dito antes ou uma lista das coisas que foi citado aí antes dos 2 pontos. Fiquem tranquilos, eu vou repetir de novo, eu só estou dando uma ideia geral dos sinais de pontuação para vocês. Não são só esses, existem outros. Alguns pontos aqui têm outras funções além dessas que eu estou citando, mas é só para vocês já irem se familiarizando com eles. Bom, a gente tem aqui ó, o ponto e a vírgula. O ponto e a vírgula, ele é muito versátil, né? Porque dá pra gente usar ele às vezes no lugar da vírgula e às vezes no lugar dos 2 pontos também a gente pode usá-lo. Ele separa geralmente listas um pouco maiores. Enquanto a vírgula geralmente é mais usada para separar listas que têm uma palavra em cada item, por exemplo, pão, leite, queijo e manteiga, o ponto e vírgula, ele vai servir mais vezes, né, as pessoas usam mais para separar listas de coisas maiores, como, por exemplo, tarefas a se fazer, né? Então, limpar o banheiro, varrer a casa, tá vendo que não é só uma palavra, já é uma frase? E aí, geralmente, usam mais o ponto e a vírgula nessa situação, mas existem outros usos para esse sinal de pontuação aqui também. E os 3 pontos, né? Os 3 pontos que são as reticências. Esses 3 pontos, eles servem para indicar na leitura, né, que a gente vai ler a palavra anterior um pouco mais cantada, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. E as ondas do mar batiam forte no barco. Ponto final. Agora, quando a gente usa as reticências, percebam como fica diferente o som do final da frase. E as ondas do mar batiam forte no barco. E aí dá uma ideia de que continua acontecendo alguma coisa, de que aquilo segue acontecendo, né? A gente tem esse uso das reticências. E também para indicar que uma coisa foi dita sem estar escrito. Olha que parece muito confuso isso, né? Por exemplo, se usa muito para ditados populares, coisas que a gente já sabe o que vai ser dito. Tem um ditado que é assim, quem avisa, amigo é, né? E aí, muitas vezes, durante uma conversa lá escrita, vou colocar aqui como exemplo o WhatsApp, tá? Tô tendo uma conversa no WhatsApp e aí eu falo, quem avisa... E coloco 3 pontos, né? Coloco as reticências, que são os 3 pontos. Porque dá a entender que a pessoa que está lendo sabe qual é o resto da frase,
né? Eu não preciso escrever, porque é algo que a pessoa vai entender o que eu gostaria de ter escrito. Tudo bem? Só para vocês terem uma noção aí dos sinais de pontuação, tá bom? E aí, nós temos a página 4 da apostila, tem uma outra tirinha aqui. Só que essa tirinha, ela está sem as falas. Tá vendo que o balãozinho tá vazio, ó? A Mônica tá se olhando no espelho, ela pensou alguma coisa e decidiu fazer algo, saiu para fazer algo. Você vai usar a sua imaginação, vai criar falas para essa tirinha. E aí depois, nessas linhas aqui abaixo, você vai fazer a continuação da história que você começou aqui na tirinha. Então, comece uma história aqui na tirinha, continue essa história nas linhas de baixo. E não esqueça o título aqui, ó, nessa linha menor. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês. Vocês podem criar o título e fazer a história, ou vocês podem primeiro criar a história, depois vocês leem a história que vocês escreveram e falar, acho que esse título aqui combina melhor com essa história, tá? E aí deem um título. O título é o nome da história, tá bom? Então, por exemplo, a pessoa que criou lá a história do Chapeuzinho Vermelho pensou numa história de uma menina que usava um gorro vermelho e morava longe da casa da avó, e aí criou a história. Depois a pessoa leu aquela história e falou assim, olha que legal, essa menina usa um gorro vermelho, acho que o nome da história vai ser Chapeuzinho Vermelho. E deu o título, deu o nome para a história, depois que a história já estava criada. Pode ter sido assim? Pode. Ou pode ter sido o contrário também, né? Ai, uma história chamada Chapeuzinho Vermelho seria muito legal. Que história eu posso criar para uma menina que usava um chapéu vermelho? Então, tanto faz se vocês colocarem o título primeiro ou se criarem a história primeiro e colocarem o título depois. Não tem problema, tá? E uma outra sugestão que eu vou dar é: vocês podem também criar a história primeiro e depois pegar um pedacinho dessa história que combine com essa imagem e colocar as falas aqui em cima depois que a história já estiver criada, tá? O que eu quero que vocês entendam, nessa atividade, o objetivo é vocês usarem a imaginação para criar uma história, para produzir um texto. As dicas que eu dei para os alunos que estavam no presencial foram as seguintes. Toda vez que a gente lê uma história, a ideia da pessoa que criou a história é fazer a gente imaginar aquilo tudo acontecendo. Então, para eu imaginar tudo aquilo acontecendo, eu preciso de detalhes. Quanto mais detalhes eu der sobre a personagem, sobre o lugar onde ela está, que momento do dia, era de manhã, era de tarde, era de noite, estava frio ou calor, será que estava chovendo? A personagem estava feliz? Ela tinha alguma preocupação? Que preocupação era essa? Tá vendo quantos detalhes? Quanto mais detalhes a gente der para a nossa história, a pessoa que estiver lendo vai conseguir imaginar e chegar mais perto do sentido real que eu tinha lá na minha cabeça quando eu criei a história que eu escrevi, tá? Então aqui vocês vão fazer o quê? Criar uma história, dar o máximo de detalhes que vocês puderem para ajudar na imaginação do leitor. E não esqueçam de usar aí os sinais de pontuação da melhor forma que vocês conseguirem dentro daquilo que vocês já sabem sobre os sinais de pontuação, tá bom? Então, não esquecer de parágrafo, né? Deixar aí um espacinho na primeira linha antes de começar a escrever a primeira palavra. Não esquecer de colocar ponto no final dos parágrafos. Não escreva um parágrafo só, né? Faz lá um pedacinho primeiro contando quem é a personagem, o que ela está fazendo. Depois dá um outro parágrafo, conta o que ela decidiu fazer, o que ela saiu para fazer, se deu certo, se não deu. E no último parágrafo você conta o final da história. Então, são sugestões de escrita. E aí, para o pessoal que já está usando a letra cursiva, a letra de mão, tem alguns alunos aí que começaram a treinar em casa, né, sozinhos aí com a ajuda da família. Para esses alunos que já estão fazendo com letra cursiva, que é a letra de mão, vocês não esqueçam de que a primeira palavra depois do parágrafo tem que estar com a primeira letra maiúscula,
tá bom? E que o nome das personagens também tem que começar com letra maiúscula. Então, a Mônica começa com M maiúsculo, tá bom? E qualquer outro personagem aí que vocês forem criar um nome para esse personagem, tem que escrever com a primeira letra maiúscula. É isso, pessoal. A nossa aula hoje foi só para ter uma ideia mais ou menos sobre os sinais de pontuação. São muitos, depois a gente trabalha com mais calma. Fiquem atentos lá no grupo que eu vou mandar a foto da lousa de ontem para vocês copiarem no caderno, para terem lá registrado. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Beijo da Pro.